Sobre fundo grafite, um triângulo branco à esquerda com a palavra graduação, disciplina, gerência e qualidade de software. Olá, eu sou o professor Marcelo Fantinato. Esta é a disciplina de Gerência e Qualidade de Software. E nós vamos falar agora sobre programação pareada. O professor Marcelo Fantinato é um homem branco de cabelo curto e castanho. Usa óculos de armação retangular preta, camisa polo cinza clara e casaco bege, calça jeans escura e tênis marrom. No estúdio da Univesp, ele está em pé atrás de um púlpito de acrílico. Ao fundo, puffs verdes e azuis e uma parede amadeirada. Os slides aparecem em tela cheia ou à direita do docente como efeitos gráficos, em um plano mais aberto do estúdio. No primeiro slide, o nome da disciplina e o tema da aula: programação pareada. Bom, essa é uma prática que tem sido cada vez mais usada nos times de desenvolvimento de software para aumentar a qualidade do código que tem sido desenvolvido pelos programadores. Então, nós vamos falar sobre essa prática nessa aula, né, chamada de programação pareada. Como eu comentei, é uma técnica de desenvolvimento de software e significa que dois programadores eles vão trabalhar juntos em uma única estação de trabalho. Por isso que é chamado de programação pareada ou programação par a par. Significa ou programação em par. Significa então que vocês vão que existem dois programadores trabalhando em par, né? Um par de programadores trabalhando em uma única máquina, em um único computador, em uma única estação de trabalho. Na verdade, um vai estar realmente programando e o outro vai estar observando, ajudando o outro que está realmente programando. Isso teve origem nos métodos ágeis, na verdade, no método ágil chamado XP, mas que, na verdade, se baseou em outros métodos mais antigos, inclusive em métodos que nem são necessariamente de programação. No slide intitulado Programação Pareada, os tópicos: Técnica de desenvolvimento de software. Dois programadores trabalham juntos em uma única estação de trabalho. Origem em métodos ágeis, XP, que se baseou em estudos mais antigos. E nós costumamos chamar de piloto aquele programador que está realmente escrevendo o código e de copiloto ou de navegador aquele programador que está analisando o que o piloto está fazendo, né? Então ele vai analisar, enquanto o piloto está escrevendo, o copiloto vai analisar cada código, cada linha de código que está sendo escrito e dando ideias para melhorias naquele código, fazendo comentários gerais sobre possíveis problemas, né? Se você fizer assim, pode ser que depois não vai dar certo, pode ser que vai ficar lento, pode ser que vai dar um problema naquela outra parte. Enfim, ele fica ali fazendo observações a respeito do que está sendo feito. E esses programadores, eles trocam de papel constantemente, né? O piloto vira copiloto e o copiloto vira piloto. No slide, as informações. Piloto escreve o código. Copiloto, navegador, analisa cada linha de código escrita, dá ideias para melhorias e comenta sobre possíveis problemas futuros que devem ser resolvidos. Os programadores trocam de papel frequentemente. Existem várias vantagens associadas a essa técnica, né? Ela costuma ser vista como mais produtiva do que a programação isolada. Pode parecer que ela acaba desperdiçando um programador, que se os dois tivessem, cada um deles trabalhando de forma isolada, seria mais produtivo, mas na verdade acaba que não, porque cada um deles trabalhando de forma isolada, o código seria de menor qualidade, geraria mais erros, mais defeitos que deveriam ser corrigidos depois, e aí acaba que a programação isolada ela acaba sendo menos produtiva, embora pareça que ela seria mais produtiva. Inclusive porque a programação pareada evita distrações e cria um ambiente colaborativo. Então, cada programador trabalhando sozinho, ele se distrai mais rapidamente, mais facilmente, para de trabalhar e vai fazer outras coisas, enquanto os dois trabalhando em conjunto, eles realmente trabalham de uma forma mais focada, mais focalizada.
Então, com isso, nós temos melhor colaboração, maior qualidade, melhor código e melhores práticas de desenvolvimento sustentado. Também melhor aprendizado, os programadores eles vão aprender mais um com o outro e compartilha justamente por um melhor compartilhamento de informações entre esses desenvolvedores. Então nós teremos, né, mais de uma pessoa pensando no mesmo problema, o que pode ajudar a criar soluções e cenários mais simples e eficazes. Então é uma lista aí de vantagens, né? Temos várias vantagens, vão aparecendo algumas outras vantagens em alguns outros slides. Slide com as vantagens da programação pareada, mais produtiva do que a programação isolada. Evita distrações e cria um ambiente colaborativo. Melhor colaboração, maior qualidade, melhor código e melhores práticas de desenvolvimento sustentado. Melhor aprendizado e compartilhamento de informações entre os desenvolvedores. Mais de uma pessoa pensando no mesmo problema pode ajudar a criar soluções e cenários mais simples e eficazes. De acordo com uma pesquisa que foi realizada numa instituição, uma universidade, um centro de pesquisa dos Estados Unidos, 96% dos programadores que já programaram usando essa técnica de programação impar ou pareada, eles preferem trabalhar em um ambiente com essa metodologia do que sozinhos, né? Então, a grande maioria que experimenta trabalhar dessa forma acaba realmente gostando de trabalhar dessa forma. Apenas 4% acabam não gostando. No slide, o título Vantagens da Programação Pareada e as informações. 96% dos programadores que já programaram utilizando a técnica de programação em par preferem trabalhar em um ambiente com essa metodologia do que programarem sozinhos, de acordo com pesquisa realizada pelo Departamento de Engenharia de Software e Ciência da Computação, do Blinken Institute of Technology. Bom, e aí existem algumas variações na forma como esses pares são criados, né? Por exemplo, um deles é em relação a pessoas já com bastante experiência ou pessoas com pouca experiência, seriam os especialistas ou os novatos. Por exemplo, uma forma é colocar dois especialistas. Tanto o piloto quanto o copiloto são especialistas. Que pode parecer uma escolha óbvia, né, porque você vai ter o máximo de produtividade, mas não necessariamente é uma escolha óbvia, porque, eh, de fato, eles já são tão ambos sendo experientes, eles acabam não contribuindo tanto um com o outro. No slide intitulado Variações no Pareamento, o texto Especialista, especialista. Parece a escolha óbvia para maior produtividade. Pode produzir ótimos resultados. Geralmente fornece pouca percepção sobre novas maneiras de resolver problemas, pois é improvável que ambas as partes questionem as práticas estabelecidas. Por outro lado, nós podemos ter um pareamento especialista novato. Essa acaba sendo a melhor, por quê? Porque o especialista acaba ajudando o novato e vice-versa, porque o novato, quando ele faz as suas perguntas, ele acaba colocando o especialista para pensar em casos que o especialista não teria pensado necessariamente. Então, esse tipo de pareamento acaba sendo muito interessante, justamente porque um acaba ajudando o outro com seus diferentes pontos de vista. Slide com o texto Especialista novato. Cria várias oportunidades para o especialista orientar o novato. Pode introduzir novas ideias, pois é mais provável que o novato questione as práticas estabelecidas. O especialista, ao ser obrigado a explicar práticas estabelecidas, fica mais propenso a questioná-las. Porém, um novato intimidado pode passivamente apenas observar o mestre e hesitar em participar de forma significativa. E alguns especialistas podem não ter a paciência necessária para permitir a participação construtiva de novatos. Também existe ah, uma variação que seria novato-novato, né? Eh, que ele também produz, é melhor do que cada um deles trabalhar de forma isolada, mas não é o melhor dos cenários, né? O melhor dos cenários, como eu disse, é colocar um especialista e um novato. Não é o melhor dos cenários porque eles não têm um modelo, né? Não tem um especialista para direcioná-los, para dar
mostrar como é a melhor forma de trabalhar. Mas ainda assim é melhor do que cada um trabalhar de uma forma isolada, mas não é o melhor dos casos. No slide, as informações novato novato pode produzir resultados significativamente melhores do que dois novatos trabalhando independentemente. Porém, é mais difícil para novatos desenvolver bons hábitos sem um modelo adequado e por isso é desincentivada. Bom, e alguns métodos, né, algumas formas de você tirar o melhor proveito da programação pareada é, por exemplo, garantir um entrosamento entre os 2 membros do par, né. Garantir que exista uma boa química entre os participantes. Se não houver química, não se colocar 2 pessoas que não gostam de trabalhar em conjunto, não vai funcionar, não adianta. Além disso, os programadores precisam entender por que eles estão trabalhando dessa forma, senão também não vai funcionar. No slide com o título Métodos para uma boa implementação da programação pareada estão os itens. Entrosamento. Deve existir boa química entre participantes, que precisam entender como os outros gostam de trabalhar. Entender o motivo. Os programadores devem entender as suas funções dentro do projeto e por qual motivo estão trabalhando aos pares. Ah, Também é importante fazer a troca de pares, não só a troca entre eles, né, o programador, o piloto virar copiloto e vice-versa, mas também fazer um revezamento entre os pares. Eh, o ideal seria que isso acontecesse no final de cada sprint, pensando aí em métodos ágeis, né. No final de cada sprint a gente cria dentro da sprint e eles podem trocar de papel entre eles, mas no final de uma sprint cria-se novos pares. E também é necessário você oferecer uma boa estrutura, uma boa infraestrutura. Boas cadeiras, cadeiras ergométricas, mesas com tamanho suficiente para comportar 2 pessoas, todos os equipamentos necessários, monitor de boa qualidade, com um bom tamanho de tela para que 2 pessoas possam enxergar bem e, enfim, né, pensar que são 2 pessoas trabalhando em conjunto. Slide com dois tópicos, troca de pares, para que todos aprendam a trabalhar uns com os outros, melhorando o desempenho de toda a equipe, o que pode ocorrer, por exemplo, no fim de cada sprint. Estrutura. Uma boa estrutura é necessária, incluindo materiais como cadeiras ergométricas, mesas com tamanho suficiente para comportar todos os equipamentos necessários e um monitor de boa qualidade com bom tamanho de tela. Mais algumas vantagens, né? Melhora a disciplina do time, porque a programação individual costuma ser cansativa, levando a distrações, e em par, então, a pareada melhora isso. Na verdade, é um pouco de repetição das vantagens originais, ditas de uma forma diferente, né? Compartilhar o conhecimento, né? Porque a rotação entre os papéis faz com que o conhecimento vá passando de pessoa em pessoa. Se você também está variando os pares, o conhecimento vai andando. No final das contas, quase todo mundo conhece um pouco, todas as partes do projeto. Em novo slide, mais vantagens da programação pareada. Melhora a disciplina do time. Programação individual costuma ser cansativa, levando a distrações. Compartilhar conhecimento. A rotação entre os papéis de piloto e copiloto e entre os membros das duplas permite troca de informações, técnicas, conhecimento e melhora no nivelamento do nível técnico da equipe, além do compartilhamento do conhecimento sobre as diferentes partes do código e versões do projeto. Ah, Mais um pouco de vantagens, né? Melhora a qualidade do software, do código, ah, porque você trabalhando em dupla, acaba que as pessoas, os programadores evitam as gambiarras, né? É mais fácil você criar uma gambiarra que ninguém está vendo do que quando alguém está vendo. E também gera mais união de equipe, na equipe, né? O espírito coletivo ele acaba sendo fortalecido. No slide, mais vantagens. Melhor qualidade do código. Supera o desafio de criar códigos limpos e sem erros de forma rápida pela revisão e aprimoramento constantemente por diferentes integrantes da equipe, já que revisar sozinho não costuma ser agradável,
mas aos pares sim. Em dupla, há menor risco de se usar gambiarras, já que seu algoritmo vai ser visualizado e revisado por outra pessoa. Gera mais união na equipe, o espírito coletivo é fortalecido, pois erros e qualidade do código passam a ser responsabilidade do time e não de apenas uma pessoa. Além disso, amizades são criadas e relações interpessoais são fortalecidas. Um estudo realizado também numa outra universidade americana, mostra que equipes que usaram programação pareada completaram vários projetos com uma qualidade de código superior, eh, e com menos tempo. Slide com o texto. Em um estudo realizado pela Universidade de Utah, equipes que usaram programação pareada completaram vários projetos com uma qualidade de código superior e, além de, em muitos casos, certas funcionalidades terem sido implementadas com uma quantidade menor de linhas de código do que com programadores sozinhos. Né? Tem aqui na frente um outro slide que vai mostrar o percentual disso. Na verdade, nós temos antes disso, deixa eu ver aqui qual que é o slide. Esse aqui. Parear consome 15% a mais de tempo total de trabalho, mas reduz pelo menos 15% a quantidade de códigos com defeito. Então, você sai pelo menos no lucro. Você vai gastar 15% de tempo mais, porque você vai ter duas pessoas trabalhando na mesma tarefa, mas você vai ter, no mínimo, 15% menos de defeito. No mínimo. Tá? Então, o que você vai gastar de mais tempo, você vai, no mínimo, ganhar economizando em defeitos, tá? De acordo com esse artigo aí desses autores. Slide com as informações. Parear consome 15% a mais de tempo total de trabalho, mas reduz pelo menos 15% a quantidade de códigos com defeito. Artigo de Alistair Cockburn e Laurie Williams, relatando um estudo que analisa a quantidade de tempo que a programação em par consome. Mas nós temos algumas dificuldades, né? Por exemplo, divergência de personalidade dos programadores, né? Os programadores, eles precisam, o piloto, né, principalmente, ele precisa saber aceitar críticas de um companheiro de equipe, senão isso não vai funcionar. Então, a gente tem essa limitação, essa dificuldade. Além disso, o cliente precisa entender a relevância de ter dois profissionais trabalhando em conjunto num projeto, porque, principalmente em métodos ágeis em que o cliente está próximo do time de desenvolvimento, o cliente precisa entender a necessidade de ter dois programadores em cada estação de trabalho, senão o cliente pode entender que ele está pagando, desperdiçando dinheiro naquele time de desenvolvimento. No slide intitulado Dificuldades da Programação Pareada, as informações. Divergência de personalidades dos programadores envolvidos no projeto. Saber aceitar críticas de um companheiro de equipe é essencial para o desenvolvimento do projeto, na qual estão envolvidos. Mostrar ao cliente a relevância de ter dois profissionais trabalhando em conjunto em um projeto em vez de um. O cliente precisa entender a programação pareada como um investimento, tendo em vista que o projeto com dois desenvolvedores tende a ser muito mais elaborado e completo. Ah, E, para finalizar, principalmente agora que a gente passou por um período de pandemia, né, existe a programação pareada remota, né, que vai ser apoiada por um editor colaborativo. Então, em vez de estar duas pessoas na mesma máquina, nós podemos fazer isso, cada uma na sua máquina, num local físico separado. Para isso, a gente precisa de ter a área de trabalho compartilhada, usando, por exemplo, um Ndesk ou mesmo um plugin, algum plugin para uma IDE, né? E para isso a gente vai depender de uma boa infraestrutura técnica. Existem algumas ferramentas que fazem suporte a isso, como essas que estão listadas aí nessa tela, ok? Em novo slide, o título Programação Pareada Remota e as informações. Apoiada por um editor colaborativo em tempo real. Áreas de trabalho compartilhadas, como o Ndesk ou com algum plugin numa IDE. Depende de boa infraestrutura técnica. Exemplos de ferramentas de apoio.
Code with Me JetBrains, LiveShare Visual Studio Code, Terminal Multiplexers, ambientes de desenvolvimento em nuvem. Bom, é isso então, pessoal. Com isso, nós finalizamos essa aula sobre programação pareada. Caso vocês não tivessem ainda o conhecimento sobre programação pareada e já trabalhem com desenvolvimento de software, espero que vocês se animem a experimentá-la no dia a dia de vocês. E caso vocês ainda não trabalhem com desenvolvimento, quando vocês trabalharem, espero que vocês se animem a experimentá-la. É isso, obrigado. Sobre fundo branco, 2 retângulos vinho e cinza alternam-se nas laterais. No centro da tela, os créditos em letras pretas. Governo do Estado de São Paulo, Secretaria de Desenvolvimento Econômico, Ciência, Tecnologia e Inovação, Universidade Virtual do Estado de São Paulo, Univesp. Presidente Rodolfo Jardim de Azevedo, Diretora Acadêmica Simone Telles. Audiodescrição, Núcleo de Acessibilidade Flictis. Roteiro Samara Oda, Revisão Keiko Trida, Consultoria Sidney Tobias. Gravação Leandro Ribeiro, Narração Thaís Lenk.